E agora vamos fazer a reflexão do evangelho de hoje, Mateus capítulo 2, versículo 13 a 18. Diz assim: depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito, onde ficou lá até a morte de Herodes. Assim, se cumpriu o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Herodes, então, ao perceber que fora enganado pelos magos, enfureceu-se e mandou matar. Em Belém e em toda a circunvizinhança, todos os meninos abaixo de 2 anos, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Assim, se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: uma voz foi ouvida em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Gente, nunca podemos esmorecer. A onisciência e a onipotência de Deus superam as armadilhas do mal, pois ele envia seus mensageiros para advertir aqueles que fazem a sua vontade. Até o Filho de Deus foi vítima da articulação de Satanás, quando, por meio de Herodes, tentou desarticular o plano de Deus para a humanidade. No entanto, o plano se cumpriu, apesar dos percalços e entraves que seu inimigo tentou colocar. Por isso, o anjo do Senhor aparece a José e mandou que este pegasse o menino e sua mãe para fugir da fúria do rei. José obedeceu e partiu para o Egito, onde permaneceu até a morte de Herodes. Mesmo assim, as crianças de Belém sofreram consequências da cólera do rei, que mandou matar todas as que tivessem de 2 anos para baixo. Assim também acontece com nossos dias. O inimigo continua tramando e montando armadilhas para que os filhos de Deus caiam e se submetam às suas investidas, tentando-os, flagelando-os com o pecado. Somente aqueles que estão em sintonia com Deus, que obedecem a sua palavra e creem verdadeiramente em Jesus, conseguem se livrar das garras do inimigo. Por isso, hoje vemos tantos jovens com a vida destroçada, tantas famílias em desarmonia, guerra, fome e miséria. O pecado devasta o mundo. E se não tivermos firmados nos ensinamentos do Evangelho, iremos também sucumbir com ele. Hoje também os inocentes pagam o preço da insanidade dos reis que procuram vítimas para suas frustrações. No entanto, nunca poderemos esmorecer, porque o anjo do Senhor está perto e na hora precisa também ele nos dirá: levanta-te e vai para o Egito. O Egito é lugar de penúria, de solidão, mas é também lugar de purificação, onde nos encontramos conosco mesmos e com Deus. E depois retornarmos para nos encontrar com os irmãos. É interessante porque o anjo aparece em sonho para José e ele fala: foge com o menino e com a mãe dele. E aí eu queria falar para você, pai, às vezes a gente precisa fugir com nossos filhos. Às vezes a gente precisa tirar
no momento de dificuldade, no momento de crise, no momento de confusão, foge com seu filho. Levanta como um sentinela, guarda que vigia. Guarda o seu filho. Cheira o seu filho quando ele chegar da rua. Criar filho dá trabalho. A gente morre todo dia. A gente às vezes perde noite de sono, noites. Várias noites de sono são perdidas, preocupados. Ou os meninos estão com febre, ou os meninos que saíram para a rua, que foram estudar, que estão aprendendo coisas novas. É tanta insegurança. Se a gente não estiver firmado na proteção do Senhor e ter certeza que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, foge com seu filho. Cuida do seu filho. Quando no final de tudo, quando a gente estiver face a face com o Senhor no juízo final, a primeira coisa que Ele vai nos perguntar: o que você fez com o projeto que eu te dei? Os nossos filhos é o projeto mais importante que Deus nos dá. E é aquilo onde seremos cobrados pela primeira coisa que a gente vai ser cobrado é o que a gente fez com os nossos filhos. Cuidamos direitinho, discipulamos, ensinamos o caminho. O que eu tenho para dizer para você hoje é: foge com seu filho. Eu não sei a situação que você tem vivido na sua casa, mas o Senhor sabe. E se for necessário, foge. Foge para um lugar de segurança, foge para um lugar de silêncio, foge para um lugar de oração. Procura ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para te ensinar. Esteja pronto, com o coração aberto, com os ouvidos abertos, na humildade, pronto a receber a instrução do Senhor, daquilo que a gente precisa fazer, porque o Senhor envia anjos. Ele envia anjos para falar com a gente precisa estar sensível a essa voz, para Ele falar: foge com seu filho. Foge com seu filho. É a palavra de hoje para nós, porque o inimigo nos cerca de todas as maneiras para que a gente sucumba, para que a gente deixe para lá, não precisa fazer isso. Não, precisa sim. Cerca seu filho, cuida, porque ele é o melhor projeto que o Senhor te deu. E assim, você tem oração para hoje? Então hoje nós vamos rezar pelas famílias, pelos pais, pelas mães e pelos filhos. Vamos rezar? Senhor, hoje eu te entrego cada família que nos assiste, cada pai, cada mãe e também, Senhor, te entrego todos os nossos filhos. Cuida, Senhor. Seja a mão com eles quando os pais não estiverem perto. Seja a voz, seja o cuidado. Cerca, Senhor, que os teus anjos acampem ao redor dos nossos filhos e os livrem de todo o mal, de todo o mal. A nós, Senhor, que a gente tenha ouvidos atentos, coração aberto, olhos de águia, que a gente enxergue antes do problema acontecer e que a gente possa fugir com os nossos filhos para os teus braços, para o teu cuidado, à sombra de tuas asas, como o salmista fala. À sombra de tuas asas, Senhor, nós podemos descansar, porque debaixo dessas penas o mal não nos alcançará.